Eu pensei, porque alguém perguntava, não, que tinha muita dificuldade para experimentar a meditação, ou que meditava e não progressava. Então, vamos falar aí um pouco de coisas fáceis. Como fazer a coisa fácil? Em primeiro lugar, que foi de minha experiência, fácil é muito relativo. O sea, uno pode dizer a uma pessoa, pois baja tal app aí em tu celular e com isso já tienes tal coisa. E a pessoa, você não sabe. Por quê? Porque para mim é fácil, facilíssimo. Não sei, pode bajar quantas apps sean, incluso bajei de sitios não muito menos, digamos. O sea, eu manejo a coisa, mas outros têm dificuldade, não sabem bajar uma. É muito complicado para mim. Eu via, por exemplo, em São Paulo, já não há táxis na calle, não há nenhum. Todo é app, todo 100% app. Já nadie usa teléfono, nadie usa. Há táxis todavía, mas são lugares muito específicos, onde há paradeiros, não? Que a gente passa por aí. Então, fácil é relativo. Então, quando alguém te habla que é fácil meditar, pensa que essa pessoa te está tratando de estimular, não? De motivar. Pero não sempre a experiência que eu tenho será fácil para outros, não sempre a experiência de outros será fácil para mim. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Según el conocimiento de Baba, la meditación tiene múltiples efectos en el alma. ¿Ya? El yoga, en realidad, tiene múltiples efectos en el alma. ¿Sí? Pero toda la práctica de la meditación, incluso el número de horas que meditamos, Baba dá un número de horas, que debería ser 8 horas por día mínimo, ¿ya? Se deve a que al final, a la hora de la destrucción, es muy fácil que cuando yo vaya a dejar el cuerpo, yo recuerde a otra persona. O yo recuerde algo que no tuve, ¿no? O sea, por ejemplo, no comí papas, ¿no? En plena destrucción, probablemente las papas dejarán de existir. Entonces no comí papas, voy a recordar las papas, voy a recordar mi cuerpo va a estar enfermo. Entonces, si yo me entreno desde ahora, que la situación está bien, que todo está ok, pues cuando llegue el momento de la destrucción, não serei enganado, não pensarei algo negativo. Então, essa é a razão pela qual temos que meditar tanto, temos que pensar em Baba tanto, temos que esforçar-nos tanto. Baba deixou claro, a meditação é um esforço, ok? Pero qualquer tipo de meditação, qualquer ferramenta que eu use para poder meditar é válido. Incluso pensar em uma orca, sim. Vocês podem pensar, vou a meditar. Sientam que estão subindo a orca, põem a cabeça na orca e pum, não? Então, a alma sube. Vocês já viram orca? Porque eu hablo, pero alguns têm cara de que nunca viram uma orca na vida, já viram? Nunca viram em museus, há aqui, de hecho, há Museu Nacional, aí há uma orca lá. Bem, então devem ver de burritos animados, aparece lá orca, aí vocês podem ver claramente como funciona. Então, apesar de que não é algo assim muito vegetariano e muito não violento, lo que sirva, lo que te recuerde Baba, uso. Pode que para outra pessoa parezca raro, estranho, pero uso. E daí vem o nível mais fácil que Baba nos dá de yoga, que é o Yad. Yad não é um conceito hindu, que não é isso. Yad traduz literalmente como recuerdo. Ok? Um, e a ideia por detrás é um conceito que se usa em budismo também. É que eu já tenho isso dentro, já sou um alma. Você simplesmente recordar que eu sou um alma, se já sou um alma, deveria ser fácil. Assim como recordar que tu eres homem ou mulher, se já eres homem ou mulher, não deve ser muito difícil. Já? Simplesmente é recordar algo, ok? Você já está dentro de. Às vezes pode haver um certo esforço, mas normalmente será fácil.
Então significa que eu tenho que trabalhar sobre. Pero se necessitam recordatórios, não? Por isso, Baba estimula. Tem medalha. ¿Qué es una medalla? Es una imagen. No, Jagdish Bai hablaba de la importancia de la luz roja, porque nos recordaba de Parandan. Suena chistoso, pero eso despierta la memoria de lo que, ¿ya? Entonces, si yo tengo problemas con la meditación, vayan por lo más sencillo, que es el recuerdo. Y para eso tengo un montón de elementos, quadros de Baba, en el celular Baba, músicas de Baba, o sea, todas las cosas que te mandem a Baba, isso vai ajudar. Relacionado com isso está el yatra, o sea, la peregrinación del recuerdo, ¿ya? La idea más que nada es que, en primer lugar, Baba Lamoli se daba mucho a hindúes, y gran parte de esos hindúes habían ido a alguna peregrinación en su vida. O sea, hoy en día, ¿cuántos de aquí han ido a peregrinaciones católicas? Manuel. Uy, Manuel, el único. Ya, te llevaba, quien quiera. No, pero ¿quién ha ido? ¿Quién ha ido? O sea, peregrinación, no de turismo, peregrinación. Bueno, los Manuel, que nació el privado. Te llevaban. A mí me llevaban también allá, hay un santuario, no sé, Quito. Diga, Semana Santa aí, bueno, dos ou três. Mira que pouquitos. Trate de pensar que na época de Brahma Baba, quantos não haviam ido a uma peregrinação? Todos. Então sabem que é uma peregrinação. Sabem o que significa. Te recuerdo, ¿no? Cuando uno llegaba, llegamos en carro, ¿no? Entonces uno llegaba en carro y tenías que entrar en la fila de los carros, ¿no? Y era una fila y se movía paso lento. Era parte de la peregrinación, ¿verdad? Entonces, lo que Baba primero, primera cosa ele hace, ele usa uma imagem que para esses hindúes que estavam aí delante dele, seria fácil de entender, não? Então, hoje Baba falava da peregrinação, temos de que há um destino. Então, toda peregrinação tem um momento que tu dizes, cheguei, aqui é, já. Em outras mules, Baba habla, por exemplo, del Dharma. Não, se alguém está em uma peregrinação, não poderia tomar álcool, por exemplo. Baba diz que levam escondido, não, el álcool. Não deveria cair na impureza. Tem coisas que a pessoa habla. Então, estamos em uma peregrinação. Também o que Baba quer fazer é mostrar que a meditação não é estática, é móvel. Porque trate de pensar por tudo o que vimos com as dades, ou seja, nenhuma dade estava sentada em posição de meditação, meditando ao fim. Nenhuma, nem sequer uma delas. Vocês já pensaram nisso? Então, as probabilidades de que eu esteja sentadito em meditação aí, eles são nulas. Vamos estar sendo algo, vamos estar sendo alguma coisa. Então, eu tenho que treinar-me agora a recordar a Baba mientras me muero. Por isso é fácil. É fácil no sentido que estamos em ação. Pero igual, em uma peregrinação, tens que recordar-te a ti mesmo dessas coisas, não? Uno vê os peregrinos atuais de Santiago de Compostela, não? Que se quedam em hostales de 5 estrelas. Como pode haver um hostal de 5 estrelas? Ou seja, um hotel de 5 estrelas, eu creio, mas hostal de 5 estrelas. Ou seja, são super elegantes e moderníssimos, com todas as de la lei, todas as coisas. Pero eles levam normalmente um palito, não? Um bastão para... Eles põem algo. O sea, tienes que tener algún recordatorio que te recuerde, estoy en una peregrinación. Relacionado com dinâmico também, Karma Yoga não deveria ser difícil. Por isso, a costume de Karma Yoga, que aqui em Bogotá, especialmente em outras cidades, sim, mas aqui em Bogotá ha sido difícil, que as almas participem em limpiar a casa do Baba, porque automaticamente estarás meditando, ou seja, estarás recordando a Baba, que nadie vai limpar a casa de nadie. Então, se eu começo a limpar, ordenar a casa, e fazer cositas pequenas, ou seja, todo dia eu chego e arreglo o salão. Que baba para baba, para dar, pelo menos. Era supremamente importante que todo devia estar organizado, todas as cilhas rectas, todo bem. Isso é parte da Yag, parte da cultura de Krishna. Então, al hacer isso, automaticamente recuerdas a Baba. Os Karma Yoga também é clave e provavelmente será fácil. Mais fácil. Então, esse é o lado fácil do yoga. Agora,
Quando começas com fácil, tienes que ir provando coisas mais difíceis, pouquinho a pouquinho. Normalmente, essas experiências de ignição do recuerdo, karma yoga e recuerdo nomás, são normalmente dentro do domínio da meditação, pero não chegam ao yoga real. O sea, essa conexão de orca que te mata, essa conexão que te transforma, te cambia. Então, pero se é difícil para ti meditar, trabalha primeiro na meditação. Quando já te sientas bem e cómodo com a meditação, dá um passito mais adelante. Vamos ao yoga. E o yoga, a dificuldade mais grande é a concentração. Por isso que para ter bom yoga, é bueno que crees um entorno, um espaço, a salita de baba nas casas de los que não vêm ao centro, ou venham ao centro, a atmosfera do centro já te ajuda muito. O sea, automaticamente, entras em uma casa de baba, pum, é mais fácil ter yoga, é mais fácil meditar. Porque hablamos tanto de Madhuban, porque aí é isso que hacen todo o tempo allá. Então é supremamente fácil. Entra na sala de baba allá em Madhuban, pum, já meditas. E alguns, eu he escuchado alguns brahmanes, ai, e allá em Bogotá é tão difícil. Claro, porque a atmosfera já está aí. Já. Somente se vas a ter yoga, que é uma experiência um pouco mais complicada, e o mesmo Baba reconhece que yoga é difícil, aí usa a palavra yoga, ele diz incluso, não pense em yoga, se é muito complicado para ti. Então, é isso. Agora, então, essa parte de soltar, não de estar bem. Recuerdo esse irmão que dizia que incluso uno não deveria banhar-se antes de uma vela, porque já o corpo está relajado. Então, a relaxação não será necessária. E por último, fazer experimentos e exercícios. O Baba menciona muito nos mundos. De hecho, todas essas señales avyaktas estão usando muito para ter algum tipo de experimento. Já? Ou seja, tu vas a la señal avyakta de hoje, por exemplo, Baba blava, não sobre qual era o experimento de tornar-se sem apego, nem sequer a própria especialidade. Você não pode sentir, ok, em que sou bom? A especialidade aparece. Listo. Então, desapega-te dessa especialidade. Como? Baba me la dio. Aunque fui eu que estudei, de pronto eu paguei os cursos e todo, deveria sentir, Baba me deu isso. Baba me entregou isso. Isso é de Baba. Então, esses experimentos são um passo mais allá. É a fase da universidade, não? A universidade, isso diz, a principal diferença entre professores universitários e professores de primária é que o professor de primária te diz como são as coisas e o professor universitário trata de fazer que a gente descubra como são as coisas. Já? Então, Baba também, ele quer que nós sepamos isso. O yoga dá resultados, são resultados reais. Eu digo a las almas, tem um problema, ama-te vela, senta diante de Baba, explica claramente o problema, dile a ele o que passa. E mira, automaticamente vas a receber a receita de la solução em la mole, Baba te vai dar um toque para chamar uma persona, mas, sabe, são coisas pequenas. Ayer eu tive uma charla, não? Tem uma charla em outro país, e eu tinha seguro que o horário do outro país era tal. De repente, recebo fortíssimo toque de Baba de verificar o horário. Pero eu digo, não, eu não vou verificar a hora é. E não me equivoquei, a hora do país era uma hora mais que eu pensava. Eu me retrasei lá. Tá? Então, se tu estás conectado com Baba, Baba te vai dar toque, Baba te vai orientar, Baba te vai dizer que é. Pero tu tienes que explicar que vas a ter, como Baba vai adivinhar. Ele não é onisciente, ele não sabe de minha vida. Então, se eu não lhe digo, Baba tampouco me vai ajudar. Eu tenho que dizer, Baba é excelente. Especialmente se alguém tem dificuldade com a meditação, a Maritivela também pode ser tomado como um momento fácil. Aunque seja difícil ter experiência, uno pode conversar com Baba 45 minutos, como se estivesse falando com ela. E contar-lhe a Baba tudo o que passa.
De hecho, Dadi Gursar hablaba, ¿no? Que Amritvela era revolver conocimiento. Isso explicava que assim, assim a Amritvela da cidade, eu não sentava e pensava em bala. Eles quedavam revolvendo coisas. Además del yoga fácil, também hay que pensar que há um guião fácil, um conhecimento fácil. Então, esse é um mundo de conhecimento. Em realidade, as pessoas que manejam conhecimento são as que mais ganham dinheiro. Claro. Ou seja, se tu tomas o sueldo de um agricultor, compara com o sueldo de um engenheiro industrial e o sueldo com um corredor allá de Wall Street, vas a ver a diferença, ok? Essa é uma tendência do mundo que já há décadas se observava, de que hoje se valora algo que é intangível, ¿no? Que é conhecimento, ideias. Tá? E o conhecimento se compõe basicamente de informação, pero concatenada, ou seja, unida. A informação é, hoje vai chover. Então, é uma informação que te ajuda a tomar um paraguas e ir preparado. Pero a informação é que todos os dias chove em Bogotá. Esse é um conhecimento. Já com esse conhecimento, todos sabemos que se vamos a Bogotá, já vai chover. Ah, um vai preparado. Baba, ele obviamente ele dá os dois. Ele dá muita informação, muitíssimo. Já que informações de hoje em la mole, maldições, por exemplo, como não funciona, funcionamento das perlas, recuerdo de como fazer um collar, que não tem consequência. Informação normalmente não vai ter consequência fora de seu contexto. Ou seja, o de las perlas hoje é por informação. Mas se alguém aqui está necessitando de trabalho e diz, ah, de pronto por aí vou. Então você volve, não? Começa artesano, de pronto Denise. Você anima a correr piedritas aí, começa a ter colhares e tal. Aí já a informação se torna conhecimento e, pelo tanto, passa a ser valiosa. E, de hecho, há duas palavras em hindi que Baba usa nas muitas. Quando ele habla oceano de conhecimento, isso é malo, não perdemos muito, a vezes, nas traduções. ¿Sí? Então, oceano de conhecimento, há duas palavras que Baba usa, duas expressões que Baba usa. Uma é Gyanka Sagar, que é o conhecimento que Baba dá, conhecimento espiritual. Pero el otro, que Baba também usa, é Vidya Sagar. Vidya Sagar é Vidya é conhecimento e é como ideias, não é mais do ponto de vista acadêmico. Tanto que uma universidade na Índia se chama Vidyalaya. Então, não? Brahma Kumaris. Assim que Baba dá os dois. Ele dá informações por algumas coisas. É o entretenimento. Ele às vezes habla que ele é o entretenedor também. Ele tem que manter-nos aí divertidos. E o conhecimento, a vezes não estamos tanto, não? Mas a vezes um pouco de informação também ajuda. Então, como eu posso usar isso? Em primeiro lugar, todo o que é informação não é tão pertinente. Pode ser relevante em alguns momentos, mas não. Mas o conhecimento, sim, é super valioso. Então, a primeira coisa é ver de la mule de hoje que era conhecimento, que era realmente conhecimento. Então, quando Baba falava de perlas, era uma informação. Pero Baba falava também do Rosário de los Brahmins, recuerda? Que Baba dizia sobre o Rosário de los Brahmins? Hasta el último momento. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el último momento? Porque flutuamos. O sea, el rosario tiene números, no es solo juntar piedras, ¿no? O sea, alguém pode estar em um número avançado e depois vai ao outro número mais alto. Quando Charlie e eu estávamos falando quem seriam as oito rodas, ele falava de alguém, não? E ele dizia que uma das características das oito rodas, verdade, com marca que falou, era de que conquistaram os Brahmins, conquistaram o coração da família. Então, ele falava que hablamos qual irmão entraria entre as oito. Então, seria o irmão que entraria. Então, ele falava, esse irmão aí não conquistou os corações, pero esse aqui se conquistou os corações. Então, há um tema de rosário. Por que nos interessa a nós? Porque
Em teoria, se eu me acerco a meu número, significa que estarei mais cerca de Shiv Baba ya no mundo das almas, pero também estarei mais cerca a Brahma Baba nesse. Ou seja, as 8 Rodas provavelmente viveram com Brahma Baba até o final. Todos eles nasceram no mesmo pueblito. Ou seja, qual é a probabilidade de que as almas principais da Idade de Ouro hayan nascido em uma mesma cidade? São mínimos. Em termos estadísticos, é mínimo. Pero ¿por qué nacieron? Porque las almas principales van a quedar juntas praticamente todo el ciclo. De hecho, hay una mula que Baba habla sobre eso. O sea, todo el tiempo van a estar juntos, van a estar ahí pareja, van a estar de primos, van a estar de un montón de cosas, pero no van a salir. Mientras que los que están más apartados en el rosario, esos no, a veces van a nacer cerca, a veces no, a veces lejos. Também hay que entender que Baba valora o conhecimento em termos de sua aplicação. Ou seja, Baba não valora a teoria, tanto que quando ele habla de los pandits, ou seja, ele habla sempre de uma maneira despectiva. O Baba não, em nenhuma mole. Ou Baba habla de forma neutral, simplesmente afirmando, pero nunca alaba a los pandits. ¿No? Baba incluso alaba a los devotos, pero no alaba a los pandits, que son los que estudian las escrituras, que entienden las escrituras, que dão charlas sobre eso. E o término pandit se usa no mundo também, não? Em língua inglesa se usa muito para poner os grandes acadêmicos que dão ideias novas, não? Ou seja, pessoas que são brilhantes em seu tema. Ou seja, que Baba valora realmente a aplicação do conhecimento. Como eu pongo essa ideia na prática? Então, como pongo o tema de rosário na prática? Como pongo o tema, as mules aviates, talvez por isso nos gusta mais, a vezes é um pouco mais fácil de poner. Por exemplo, poder empacar, como o Baba explicava hoje, é um pouquinho mais fácil, dá para comer melhor, né? Então, é mais fácil de agarrar. A outra coisa que Charlie insistia agora, não, em sua venida, era que mais importante que o conhecimento teórico é a experiência. Quanto eu experimento? Porque mientras mais cerca estou no Rosário, mais experiências sentirei de Baba. Mientras mais lejos sinto a Baba, é muito provável que estou muito lejos no Rosário. O Rosário todavía não está definido. Sabe? Que todavía eu posso correr um pouquinho. Eu posso ir e alcançar, ou seja, pelo menos em teoria. Charlie dizia, quem quer ser de 108, não? Quando se reuniu com os irmãos, creo que foi. Dizia, quem quer ser 108? Todos podemos ser. Claro que existe gente aí uma vez dizia assim, Dad Yankee les diria que qualquer de vocês podem ser 108. Pero eu não, eu não vou dizer isso. Então, esse é o primeiro passo para tornar a teoria em prática. Tenho que experimentar, tenho que sentir. Porque às vezes, não sei se vocês ouviram falar de Tesla, não Tesla, Tesla, não Tesla, Nikola Tesla, Nikola. Então, Nikola Tesla, ele elaborou umas coisas brilhantes. Se foram aplicadas no mundo, alguém calculava um dia, creio que ahorrariam como 10.000 milhões de dólares para todo o mundo. A nível de eletricidade, por exemplo, ele tinha um melhor combustível para os carros. Ou seja, tantas coisas brilhantes. Pero ele não foi bueno de mercadeo. O mercadeo dele falhou gravemente. E a empresa Tesla se chama Tesla porque usou algumas das ideias deles. Eles, por exemplo, removeram o motor de los carros. Caso não está aqui na mula, cara, perderías tu trabalho. Se removeu o motor de los carros. Já. Então, tu abres um Tesla, literalmente está vazio. Se eles têm dois baús, porque eles mantêm a estética do carro normal em alguns, não todos. Então, eles têm dois baús. Tem um baú lá adelante e um baú lá atrás, porque não tem motor. Não tem todo, porque não é necessário. Eles usaram diretamente as ideias de Tesla. Já. E eles conseguem fazer a aceleração do carro imediata e não gradual, como normalmente é o carro. Então, tudo isso só usando essas ideias. Então, de la mesma forma, a mule de Baba me dá a solução para o problema financeiro, mas problema de saúde, problema de relações,
problema de clima, cómo manejo esa situación, cómo manejo la otra. Baba en la mule nos damos, ¿ya? Pero como Tesla, Baba no es bueno de mercadeo. O sea, ele não põe as ideias empacaditas para que uno ponga água e já. Na hora está de moda uma bolsa de café. Já viram as bolsitas de té? ¿Sí? Son con cuerditas para tomar té. Entonces ahora hay una bolsa de café. Entonces la bolsa de café es que abres, es como una alita. Entonces las alitas quedan presas en la taza. Ahí tú echas el agua caliente. Ahí va a colar. La bolsita cuela eso. Y ya tienes café instantáneo, pero sin ser instantáneo, es colado. Es muy interesante. Entonces, es café colado, es café de los buenos, pero funciona como si fuera un café instantáneo, ¿ya? Entonces, lo de Baba no es así. El conocimiento de Baba, si comparamos con el café, es como si Baba nos diera la tierra, la pica y las semillas. Ya, ahora tu problema. Ahora te toca a ti. Algunos de nosotros vamos a saber hacer, otros no. Algunos van a quedar estancados en la siembra. Algunos van a quedar estancados em como cuidar la siembra para que não se pierda. Assim passa com o conhecimento de Baba. O conhecimento de Baba não é para memorizar, é para tomá-lo como pica, terra, semente. Agora, que água cá. Se é para chegar a café para tomar, todo o trabalho que tenho que fazer, aí está. E tenho que fazê-lo aí. Então, uma forma fácil de manejar o conhecimento é, primeiro, cerciorar-me que sei o básico, que es el alma, que es Dios, ciclo, karma. Básicamente son las cuatro cosas básicas del conocimiento de Baba. Todo el resto, incluso en algunos dicen que es karma también, todo el resto es accesorio, todo el resto es extra, es entretenimiento brando, para que no nos aburramos. Y también porque a veces, especialmente la mente occidental, quiere saber todo, ¿no? Quiere entender por qué eso, por qué aquello, por qué lo otro, ¿ya? O sea, por ejemplo, no, ayer vimos lo del Om, ¿no? Que decía en la mole que Om significa Dios, era una traducción mala. Pero yo le decía a Marta que en realidad yo recuerdo esa mole. Y sí, decía en la mole que Om significaba Dios. Lo que pasa es que un error de interpretación del hindi al inglés. En hindi dice, al Om se le llama Dios. Y es verdad, al Om se le llama Dios. Pero no es nosotros, sino la bhakti, la devoción. ¿Ya? Entonces yo tengo que ir a lo básico de entender las cosas para no dejarme perder en la devoción, en las cosas caras. Yo soy un alma, no soy un cuerpo. Si yo muero, ¿qué va a pasar si muero? No, no muero, nadie muere. El cuerpo muere, el cuerpo muere. Entonces, observen, o sea, cómo funciona la devoción. Entonces, todos los accesorios son interesantes, son buenos para pensar y resolver y todo. Los ocho poderes que Jagdish Bai criou essa ideia, muitas almas han tenido muito benefício. La escalera, el cuadro de la escalera. Todas essas coisas são extra, el árbol, pero lo básico es eso. Então, se te complicas com o conhecimento, é muito difícil, ve a lo básico e trata de tornar-te um experto em esse básico. Alma, Deus e ciclo. E a karma também é boa. Segundo, toma as mules como base do conhecimento. Leia a mule de hoje, toma um ponto da mule. Explore esse ponto. Principalmente pontos de Shiva. O sea, ponto de rosário e perlas. Aí é uma mescla entre Shiva e Brahma. ¿Ya? Pero quando Shiva habla, eu sou o oceano de conhecimento, aí já é Shiva. Vocês devem ser conscientes de alma e Shiva. Consciência de alma é um conceito que Shiva. Que significa ser consciente de alma? Então, toma esses pontos e começa a trabalhar sobre isso. Toma a mule, principalmente os pontos que deu Shiva. Não? E esse também é um bom exercício. Discernir quais pontos tem de Brahma, quais pontos são de Shiva, e enfocar-se a esses pontos de Shiva. Já?
Eh, e não te preocupe com todo o amor. ¿Por qué el amor se está repetindo tanto? Porque nadie es capaz de realmente assimilar todo el amor. Ojo, hay gente que es capaz de memorizar el amor, pero de nuevo, memorización no da puntos nem. Quando sirve a memorização? A primária, certo? A primária é puro memoreba. Tá? Uno mais uno, dois mais dois, tá? Ya, o sea, es memorização, ya. Pero quando vas ascendendo na educação física, já a memorização já não vai importar tanto, já, como importa compreender, entender, sabe? O sea, saber fazer as coisas bem, etc. Então, toma na parte da mão, só um ponto e estude esse ponto. E também há o tema de como estudar e como aprender. De hecho, há cursos de como aprender. E andragogia, não? Todo o tema de aprendizagem para o adulto. O pior erro que os adultos, eu he visto, cometem é querer aprender escutando. Por exemplo, o retiro de Perú, os que foram ao retiro de Perú, um dia temos que fazer um exame aí, a ver quanto recuerdan de lo que se les habló allá. Quantas das ideias realmente, verdade? Porque escutar toma muito pouco. Já, então eu tenho que inventar outros métodos para poder assimilar essas ideias, para poder fazer as coisas. ¿Sí? Porque, de lo contrário, não? Aí eu vejo um vídeo, pensei, deve ser super interessante, porque falam de transporte público, não? Transporte urbano. Pero era o entrevistador fazendo a entrevista, e o entrevistado dizia, ah, sim, creio que sim. Ah, talvez. Pode ser. Todo o tempo, você não sabia nada, tipo. Ou seja, não tinha nenhum conhecimento. E é famoso porque é um experto em algo que ele não sabe nada. Porque ele é experto em informação, mas não é experto em conhecimento. Então, eu tenho que aprender em termos de conhecimento, tenho que poder aplicar. Se vou fazer uma compra, que produto compro? Que Baba disse sobre? Se vou a trabalhar, como Baba quer que eu trabalhe? Qual é o transporte? Qual é a rotina que Baba quer? Tudo isso eu tenho que aprender. Aí você pode fazer mapas mentais, você pode buscar em Google, né? Este é o buscador de Muli, aí várias almas que são expertas, inclusive Gladys aqui usa muito, não sei se alguém mais usa, mas aí muitas almas já expertas nisso. E isso te dá ferramentas, coisas que quando eu entrei não havia. Agora, as classes também são interessantes, não? As classes de Charlie foram brilhantes em muitos aspectos, porque oferecem alternativas ao conhecimento, não te dão outras possibilidades para pensar. Conhecimento de Baba não é escrito. Recordo uma vez que alguém entrou em debate se é a mente que sai volando ou é o intelecto que sai volando. Em realidade, Charlie dijo todo o tempo, a mente sai volando, porque os antigos pensavam assim, eu sou antigo, sei. E um dia ele foi e disse, e o intelecto também sai volando. Então, em realidade, hoje, a percepção mais é que a mente não sai volando, a mente imagina coisas, visualiza coisas. O intelecto é que sai volando, pero igual ninguno de los dos sale volando. Entonces las clases, lo que te van a dar es simplemente comida, ¿no? Para hacer algo, para trabajar algo y ver cómo funciona, ¿ya? O sea, una clase no va a reemplazar nunca, jamás la mente, ¿ya? Pero como la clase es masticada, ¿no? A veces, o sea, la clase es como el café ya tostado en polvo, entonces es más fácil hacer el café. Recuerden, la mula y baba te da la tierra, las semillas, la pica, hazlo, ¿ya? Mientras que la clase es, lo único que tienes que hacer es poner agüita, ¿ya? Listo, rico. Entonces las clases pueden ser mejores, especialmente a los nuevos. Así están las clases. Están las clases de los jueves, la IA de Aviva, por ejemplo, tiene clases brillantes también. Aviac Paribas, wow, aunque son clases tan cortitas de vídeo, son realmente poderosos. E revolver, pensar, ir profundamente, falar com outros Brahmins também sobre o conhecimento de Baba, explorar, ou escutaste esse ponto que ele Charlie, que interessante, ou esse ponto do amor e que simpático, vamos a explorá-lo um pouco. Fazer experimentos, provar o conhecimento na prática.
Eu sempre uso esse exemplo de que Baba decía un día una mole, no pise en el barro, era un día que había llovido mucho. Y yo fui consciente de no pisar en el barro. Literalmente, un hermano se cayó en el piso porque pisó en el barro y se resbaló. O sea, puede ser coincidencia, claro. Pero es interesante hacer experimentos de ese tipo. Ok, a ver si funciona. Nirvana vai ter o experimento mais interessante, não? Que ele pensava, Baba dijo, não? Que se eres consciente de alma, nada te pode alcançar. Então não te podem lastimar. Isso é um ponto do amor, Baba. Estás consciente de alma, não te podem herir. Então estava em uma balaceira com uma nave portuguesa, um barco português. Então o que ele hizo foi, começou a bailar arriba del barco en medio de esa balacera, ¿ya? En conciencia de alma, y no le pasó nada. O sea que sí funciona. Pueden probar, pueden probar. Y por último, pues, eh, tratar de sempre manter-se atualizado com o conhecimento. O conhecimento de Baba é como história. A história já está, que já passou. O sea, que van a cambiar, pues. Pero es interesante. Outro dia eu escutava de um americano falar da independência do Brasil. Lo desconectei porque falava uma coisa tontíssima já. Pero, digamos, é interessante ver como é a perspectiva, como veem eles a independência do Brasil, não? Que é algo que aprendi na história. Espiritualmente também, as moles já foram dadas, já não há nenhum conhecimento mais, já não há nada, não há nada. Já. É o que é, isso é, já acabou, já acabou. Não é que vão a descobrir um livro um dia, uau, está nessas, como seria lá? Mules perdidas del Mar Muerto, algo así como serían las mules perdidas allá de Karachi. Van a encontrar el famoso baúl, ¿no? Que Baba fue y, enterró los papiros y todo eso. Mira, eso no va a pasar, eso. Pero detrás de cada punto hay tanta profundidad. La traducción se está cambiando, ¿no? Están editando las... ¿ya? Estão sacando certas coisas da mole. Vamos. Eu que mecanografiava a mole. Eu viene Charlie e disse, já lo que Baba falou outro dia, dada a confluência que ensina. E eu lo mirei e disse, eu mecanografiava a mole. E eu recuerdo muito bem que Baba dizia 50 anos, na época que eu digitava, hacía isso. E depois, em outra edição, recuerdo muito bem que falava 60 anos. Esse número está sendo atualizado também. Então, uno tem que inventar-se como explorar, ok? Uno também pode manejar as coisas de maneira diferente. Por exemplo, Baba falava de poder empacar de uma forma que eu nunca havia pensado antes. Já, então, listo, então, deixa-me pensar dessa outra maneira. Vamos ver como funciona dessa outra forma. Você está bem? Conhecimento fácil, guiando fácil, ok? É fácil. E hoje justamente a Baba falava da assimilação das qualidades na vida, não? Eh, especialmente, pois, para a idade de ouro, não? Pero agora também, neste momento. E essa é a matéria del Dharma. Pero como fazer que o Dharma seja fácil? Em primeiro lugar, das quatro matérias, o Dharma era a matéria que, quando eu entrei em Guiana, se dava menos importância, não? Havia muita importância de conhecimento, havia demasiada importância do serviço, não? O Brasil, pois, era o único país da área, então havia muito ânimo, muito entusiasmo de ir a los vários lugares, de abrir centros, criar coisas. Terceiro era o yoga. O yoga não era tão importante assim, pero assim se havia criado o sistema de yoga bhatis semanais, todos os sábados hacíamos yoga bhati. Essa é a única forma de ajudar um pouco o alma aí em seu processo. Pero el Dharma realmente venia de quartas aí. Então, uma vez da gente comentava que essa era, de hecho, a matéria mais importante, o Dharma. Então, por quê? Primeiro, é entender por que o Dharma tem que ser trabalhado.
En realidad, todo lo que hacemos, todas las músicas que hemos escuchado, las miles de horas que hemos meditado, todo eso es para dos cosas. Y una de ellas es, profesores, la prueba final. ¿Cuánto tiempo va a durar la prueba final que valoriza? Un segundo. No, no, un segundo. Recuerda, la prueba final, un segundo. Y la prueba final es ese Dharma. O sea, el Dharma que yo tenga es eso que va a servir. O sea, y vimos en la práctica con las dadis, ¿no? No tienen un imaginario. Cuando las dadis dejaran el cuerpo, estarían sentados allá, ¿no? Triste, ¿no? Están en la cama, muriéndose. Ya, esa es la realidad. ¿Ok? O sea, y la mayoría de nosotros probablemente va a estar en una situación similar. Entonces, no podemos pensar que en ese momento vamos a recordar a Baba o vamos a meditar. Incluso olviden dejar el cuerpo, ¿no? Ram Prakash Bai, que sobrevivió a lo de las Torres Gemelas. En ningún momento ele habla y yo me senté y comencé a meditar. O puse el tráfico control y comencé a poner. O sea, não vai haver como sermos, sea, aterrizados aí nesse aspecto. Já não importa, alguns brahmins, eu sei, têm o plano de irse a uma finca, viver allá. Creo que não entenderam o que é a destruição. A destruição não vai a perdonar nenhum centímetro do plano. Recuerdo uma alma que vino a viver a um lugar, não? Vivia em la costa e foi a viver a la montanha, ao interior de seu país, desse país. Então, ele descia, não? Quando você foi a viver fora, parece que aqui, na destruição, as olas vão a destruir este lugar. Você, que pensa que allá vai passar quê? Vai sobreviver? Não. Nenhum lugar vai sobreviver em la destruição. Nada, absolutamente nada. Já? O que vai sobreviver é mi Dharma. Não vou provavelmente nem sequer recordar pontos de mundo. Não vou a ter como servir a outras pessoas. Mi estômago vai estar gritando por comida. Já? Vou estar provavelmente ou morto de frio ou morto de calor. Vou estar aí temblando ou sudando. Não vou estar vivendo provavelmente na casa que vivo. Não vou estar com as pessoas que estou, provavelmente. O sea, el escenario que Bao pinta para la destrucción no es nada amable, nada agradable. Y lo que va a quedar es mi Dharma. Eso fue la experiencia, principalmente con Daddy Kumar, que al final ya no podía hablar nada, pero uno sentía una vibración de ella muy poderosa, ese Dharma estaba ahí. Entonces hay que invertir tiempo para trabajar el Dharma, pero ¿cómo hacerlo? Entonces el Dharma fácil es fácil. En primer lugar, Dharma se pode traduzir mais bem como cambio personal. Então, a vezes, cambio personal. Então, não trate de fazer um cambio demasiado grande. Algo chiquitos, né? Como pequenos. Já. Recordo uma alma que queria ser pontual a la morte. O que essa alma começou a ser foi um cambio de 1 minuto ou 2. Então, todos os dias hacía esse esforço de chegar 1 minuto antes, 2 minutos. Hasta que logrou, pois, um dia, já ser pontual. Muito. Então, em Japão, eles têm essa técnica, não? Kaizen. É justamente se basa em isso, é não tratar de cambiar as coisas assim, como a grande, senão, pouquinho a pouquinho, cosita a cosita, não ir cambiando. Não? Ou seja, quando entramos em guiar, abandonávamos a carne totalmente. Eu recuerdo especialmente em Medellín, não? Eu via o que eles comiam, eu dizia, não, isso não está correto. Porque o que fizeram foi simplesmente cortar a carne e comiam o mesmo. Não, se a carne tem um sentido, que dá proteínas, e isso que vocês estão comendo não tem nenhuma proteína, cara, muito pouco. Você aí tem que repensar um pouco o prato, tem que repensar as coisas. Então, hoje em dia, se alguém vai tornar-se vegetariano, normalmente o conselho não seria abandonar toda a carne. Seria, pois, ok, que carnes pode deixar de primeiro? E aí vas deixando pouco a pouco. Então, o Dharma é passo a passo, é ver que pode melhorar, que cambios podem hacer. E também os cambios têm dimensões, não? Que Baba habla, não? Que realmente palavras, pensamentos, palavras e ações, o comportamento, Baba, as relações com outros. Então, às vezes é mais fácil cambiar as palavras, um pouco mais difícil cambiar as relações.
Então, haz o cambio mais fácil, vuelve-te experto en eso, y ahí pasa el otro, y vas trabajando sobre ello. Porque lo bonito es que essas qualidades que vão aparecendo de fruto desse cambio, né? As virtudes, ou valores, o que seja, essas qualidades são sanskar. Então, se eu desenvolvo sanskar, esses sanskars estarão disponíveis em qualquer situação. Então, não vou a perder, vou a ganhar sim. Outra coisa que pode ser fácil também é ir de a pouquitos, não? Ou seja, Daddy Yankee também falava, porque ela não era tão virtuosa, ela era muito honesta em isso. Ela, sempre que falava de outras dadas, não? Ela dizia, essa dádiva assim, essa dádiva assim. Mas ela mesma não reconhecia tanto essas virtudes, ela passou por um processo para chegar a isso, para chegar a ser uma dádiva que foi amada por todos, foi um processo aí. Tá? Por quê? Porque as virtudes, as qualidades humanas, são qualidades kármicas. Então, se uma pessoa é bem educada, querida e tal, é porque provavelmente teve seu karma. Ou seja, na vida passada criou algo, nasceu com certa família, em certa cultura, e com isso adquiriu várias coisas. Já. Ou seja, não é grande coisa. Ok? Pero la virtud de Dios, la virtud que Baba começa a ensinar é diferente. Por exemplo, hoje Baba falava, não para ensinar a outros com amor e humildade. O que significa isso? Eu tenho que tomar cuidado com o apego, por exemplo. Pode ser tão amoroso que a outra pessoa entre em apego. Ayer, por ejemplo, había una persona en el seminario, yo tuve que, infelizmente, corregir porque ella tiene problemas mentales y ella abandonó los medicamentos, así nomás, porque encontró la meditación. Pero decía, no, Baba es muy claro, tienes que seguir con los medicamentos de la medicina. Baba es muy claro. Las dades, mira, las dades, eu conheci a Dad Yankee na época que comia muito buena comida. Já al final, le tocava comer solo unas frutillas, cositas. O sea, tienes que seguir lo que el médico te diga. Tengo que dejar claro eso, porque hablo delante de todo el mundo, ¿no? Entonces, peligroso eso. Entonces, las cualidades humanas que hacen pensar algo, pero Baba está creando cualidades espirituales. Amor no significa ser permisivo, pero significa con Baba, entonces yo sí tenía ese cuidado de solo pensar en Baba mientras hablaba y a todos. Eso no debe tomar cuidado, que es el amor, que es la humildad, cómo hacerlo, ¿ya? Cómo manejamos el tema de humildad, estamos en un curso y la persona comienza a crear confusión. ¿Ya? Hay cómo hacerlo. Entonces, por eso la virtud de ser de Dios no debe ser humana. O sea, no hay cómo usar virtudes humanas en la edad de la confluencia, no funciona muy bien. Y ahí un día se tornarán virtudes divinas, serán las virtudes de la edad de oro. Y eso uno veía en Daddy Yankee. Daddy Yankee sufrió tanta oposición. Pero al final era tão virtuosa que já nadie hacía. Essa é a coisa. Pensa que uma pessoa pode ser paciente. Uma pessoa paciente no mundo humano causa impaciência em outros. Normalmente, os demais incluso podem vê-la como alguém débil, porque se quedou aí assim, mãe. Quando a paciência é de Deus, tu provocas paciência, tu hace que outros também sintam paz. Eu senti isso em Charlie. Em um momento allá, era como se a energia da virtude del alma, não vou experimentar aqui. Pero a virtude mais elevada é quando tu eres tão paciente que nadie passa para provar tu paciência. Ou seja, pensa em Locke também. Ou seja, o cirurgião mais importante do mundo, o mais sábio, já deve ter 70 anos de idade, 80 anos, já não opera. ¿Sí? O sea, ele orienta, ele dá clase, pero él no opera. O sea, cuando tú llegas a lo máximo, tú ya no vas a hacer eso. Ahí tu papel es otro. Entonces, ese trabajo es interesante, es importante. O sea, el dana fácil acá es escuchar la mole de Baba y con el yoga transformar,
que o Baba dizia, incluso na mula, e com o serviço também, transformar isso em qualidades, em virtudes. Também realizar experimentos com essas qualidades. Por exemplo, o Baba falou que amor e humildade vão funcionar se tu explicas algo. Então, se alguém tem alguma atividade de explicação hoje, de curso, dá-la, por ela. Então, você experimenta amor profundo por essas almas. Experimenta humildade profunda, tá? Que normalmente está associada a ser um instrumento mínimo. Experimenta isso e veja como que passa. Veja que passa se tu explicas algo de pronto um pouco mais complicado para a pessoa. E por último, que Baba também insiste muito, que é ir realizando verificações, não personais, de como estou em certas qualidades, certas características do meu comportamento, del cambio que me propus, na hora que termina já quase 2025, não? Já estamos em plena Navidade. Uno pode pensar, bueno, o que me propus em 2025? Que logrei cumprir essa, pues, todavía tenho uns dias, um mês de algo, para proponer, para lograr cumprir. Pero é uma boa forma, porque aí quando eu vejo que me faltou algo, alguma coisa não saiu bem, isto é transformar, não? É fazer algo diferente. Então, da Yankee, por exemplo, uma vez passou isso em Oxford, não? Foi bem interessante. Você é uma irmã que acabou vindo a Colômbia para passear acá. E aí, estamos em Oxford, sentados, Oxford, é uma elegância. E de pronto entra essa irmã, não? E já as silhas estavam ocupadas adelante. Então, o que é isso? Foi sentar-se ao piso para quedar cerca de idade. E Dade imediatamente la mandou aí atrás. Dade era assim, não. Então, a irmã se levantou e saiu da sala. Aí foi detrás, não, uma delas apaga incêndio aí de Oxford. Se foi detrás de ela, não? Eu vi que estava chorando. Finalmente ela convenceu a entrar a la sala. Eu volvió a entrar, era la mula, né? Volvió a entrar a la sala e foi e se sentou al fondo. Depois da classe, Dade deu todos para todos. E quando chegou a vez dessa irmã, ela recebeu, le hizo assim. Me recordo que Dade hacía assim, não com as pessoas. Então, le hizo assim, la cuidou. Ou seja, esse é o processo que temos que fazer. Vamos a falhar em dar. Ou porque vamos a ser muito fortes, ou demasiado permissivos. E, por exemplo, tema de amor, não? Pode que a outra pessoa mal entenda, malinterprete o que estás falando ou fazendo com ele. Então, aí isso tem que compensar, é que verificar e trabalhando. É um jogo de sanskar. Porque al final, el sanskar que yo, es el dharma que yo tenga a la hora de la destrucción, es el dharma que voy a tener prácticamente en la edad de oro. Ya menos lo que Dharam Raj me va a cobrar. Tem una factura, como la Dian de Dharam Raj va a cobrarme. Pero el dharma solo se crea por el esfuerzo. Então significa que antes disso, eu já vou parar de hacer isso. Isso vimos em las dadas. Chegou um momento que já não eram capazes mais de fazer nada. Literalmente, ou seja, já não. Se eu não veia da Yankee, que era tão esforçada aí, ele já não podia ser nada. Podia ser suas ameritivelas maravilhosas, já não podia ler e dar classes, nada. Então, antes disso, já tenho que ter dana disso. Eu não posso esperar a destruição. Tenho que trabalhar em dana agora. Bueno, pues que sea muy fácil la vida. Brahman, yo soy Shanti. E Rádio Yoga Fácil. Quedou faltando el serviço. E mirem que incrível. Baba falava que o serviço aí que era um hobby, não? É um hobby. Choque. Então, que devemos ter muito interesse por el serviço de Baba. E essa talvez seja a maneira mais fácil de servir. Quando há a consciência do interesse, quando há a consciência de. Pero no es interés en términos de que, ay, eso me gusta, ay, eso no me gusta. No, eso no se llama interés.
¿ya? O interés significa que eu tenho interesse para servir a Baba, porque Baba me coloca e vou ensinar. Que Baba me hace hacer, eu vou hacer. Pero para que seja mais fácil, aqui vamos uns pontitos aí. Em primeiro lugar, não, ayer hablávamos que há duas coisas importantes da vida breve. Realmente, tudo isso que hacemos são para duas coisas. Ayer hablávamos da primeira, que é ayer não, antes, que é o exame. Sim? Todos entendemos. Todas as mulas que estamos escutando, todas as miles de horas de meditação que hacemos, é para que quando vayamos a deixar o corpo, seja, plop, e já. E não, ai, amigo, minha mamãe, as coisas, meu carrito. O sea, que seja algo que eu realmente me suelte. Não tenha que passar por todas as castigos e tudo isso. Pero a segunda coisa é também a quanto eu servi. Ou seja, eu tenho que criar. Ou seja, é algo que talvez poucos tenham consciência. Incluso, não, el tema de la pensión, ¿no? Que es algo en Colombia medio nuevo, en términos de que ahora es obligatorio. ¿Hace cuántos años es obligatorio? 15 años. Pero antes no era, ¿no? La gente no le daba tanta importancia a ello. Y esa es nuestra pensión. El servicio es nuestra pensión. ¿Ya? O sea, piensen que en la Edad de Oro, los 900.000 que llegan, son prácticamente de un nivel de pureza muy parecido entre ellos, ¿no? ¿Ya? O sea, nosotros seremos de ese nivel de pureza. Pero cómo se distribuyen los varios estados sociales, que es una sociedad, dónde van a vivir, cómo van a ser, todo eso es determinado ahora a través. En la edad de oro y plata no hay movilidad social. Pero lo que naces en el primer nacimiento, eso es hasta el final de la edad de la plata. Entonces yo tengo ahora para crear ese ahorro y tener muy buena pensión. ¿Sí? Está circulando aí a história de uma azafata que vive hoje de caridade. Ela foi azafata, ela tinha um emprego muito bom, ganhava super bem, um soldaço, comprou casa e todo apartamento, todo. Pero Estados Unidos é todo tão caro, tão custoso, todos foi. Então, ele toca de caridade, viu? Então, hay que pensar muito bem em termos da pensão espiritual do mundo, ok? De lo que vamos a tener. Y el último estatus de la edad de la plata, obviamente, será el primero de la edad del cobre. Y si arrancamos la edad del cobre bajito, o sea, va a ser, podemos cambiar, pero va a ser más duro. Entonces, hoy el servicio es eso, y eso ayuda a estimular el servicio. Básate en tus especialidades, o sea, ¿qué sé hacer de bien? O sea, ¿cuáles cosas son buenas? Hoy la IAGA usa mucho eso, ¿no? Traductores, personas que saben el diseño de afiches, personas que saben el tema pues, de internet, de redes sociales, ¿ok? Eh, o sea, la obra que tenemos que hacer, obviamente, es un arquitecto que elaboró el plan. Entonces, todo eso son las especialidades que nosotros necesitamos. La forma más fácil de servir hoy es, bueno, ¿qué sé hacer yo de bien? Y déjame impulsar eso, ¿no? Déjame hacer eso. Es una de las ventajas del servicio es que ganas muchas bendiciones. Con las bendiciones será más fácil eliminar o superar los obstáculos. De esa manera, yo voy a tener yoga más fácil. Entonces, también el servicio contribuye para un mejor yoga. Isso ajuda. E também é bom combinar esse serviço. Estou fazendo serviço físico, deixa que minha mente também esteja servindo. Se vou serviço meu financeiro, deixa também que eu dê o dinheiro com muitos bons desejos, muito poder. E isso faz que as coisas se multipliquem. A través del cuerpo es realmente el servicio más fácil para la mayoría. Es barrer, limpiar, por eso la importancia de los karma yogas de miércoles, sábado, porque eso da campo para que mucha gente que de pronto no puede hacer otro tipo de servicio pueda servir también. ¿Ya? También el tiempo de uno, no hay una hermana en São Paulo, ella está con mucha edad, ya no hace mucho, pero todas las noches va al centro. São Paulo tiene una
uma situação específica ou particular. O hecho de que ellos no tienen a alguien en el centro durante el día. Y es el centro más importante de Latinoamérica, no tiene a alguien durante el día. Siempre tuvieron, ahora no tienen. Entonces esa hermana se dedica, todas las noches va, y ella no hace casi nada, ella simplemente hace cositas pequeñas, pero está ahí, está presente. Eso ayuda, a veces no es hacer muchas cosas, simplemente estar presente ya es un muy buen servicio a través del cuerpo. Sobre el servicio a través de las palabras, el tema a veces que hoy la gente es como más exigente a través de las palabras. Hay una generación entera que mezcla inglés con español, que algunos de ustedes tal vez consideren horroroso, pero es así, esa es la realidad hoy, ¿ya? Cierta clase social que também mescla muitos términos, usam palavras de uma forma diferente, que uno não está acostumbrado. Talvez esse serviço através das palavras pode ser complicado. Pero se uno reconoce sua especialidade, eu posso servir iguais. E as pessoas iguais vamos falar o mesmo idioma, ¿ya? Então, isso hace que o serviço através de palavras igual. E também há pessoas que uno não chega. Por exemplo, se eu vou a Medellín, sempre hacen programas para niñitos, no adolescentes. Eu cheguei a um momento de dizer, mira, eu não tenho a didática para isso, não sei fazer, já. Então, há coisas também que uno vai, ou seja, eu sou bueno para dictar para tal pessoa. Há outras pessoas que não, então deixa-me concentrar em essa franja. Há muitos serviços para hacer em la característica que cada um de nós tem para servir. El SEBA financeiro, se alguém vai querer servir através de recursos financeiros, ou através, por exemplo, não de apresentar esse projeto, isso já é uma forma de servir financeiramente. Tenha em conta duas coisas. Esse serviço só tem resultado em essas duas condições em termos de karma positivo, porque todo o serviço é para ganhar-se muito karma positivo. Em primeiro lugar, deve ser regular. Ou seja, deve ser algo que o centro sabe que vai chegar esse jeito. Por lo tanto, quando se hace o presupuesto, já se cuenta com isso. Você sabe que isso vai entrar, que isso sempre entra. Segundo, é a caridade. Momento de necessidade, que temos muitos hoje em dia. Então, quando há momentos de necessidade, situações extra, e alguém aporta para isso, uau, isso não é só um alívio, isso é um karma muito positivo. Isso é punha, isso é caridade para o alma. Sobre o serviço através da mente, não é tão fácil como alguns pensam. Alguns pensam que simplesmente sentar-se em meditar. Não. Já, ou seja, se eu tenho um dolor de espalda, ou tenho um problema financeiro, ou tenho um problema com outra pessoa, mi yoga vai para isso. Olvide, mi yoga não vai para esse serviço. Eu posso imaginar que estou servindo, é uma coisa. Mas a realidade é que o yoga de uno vai primeiro a cobrir as necessidades personais. Bem, ok? Pero, por exemplo, em Ameritivela, que uno chega a um estado naturalmente muito elevado, eu saio em silo, que uno pode fazer é dedicar uns minutitos para mandar poder, mandar sakash, mandar energia, já, para ele. E por último, sempre podemos dar buenos desejos de bênção. Ele falava em algum momento que é o mais fácil que há. Simplesmente agradecer a todos, manter esse espírito, esse sentimento de sempre dar bendições, sempre dar buenos desejos a todos. Om Shanti. Om Shanti. Terminamos essa